Esse vídeo é um guia prático e rápido para você aprender redação de uma vez por todas. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani e senta aí porque hoje, de uma vez por todas, eu vou te ensinar redação. Esse vídeo é um guia prático e rápido para você aprender redação. Se você quiser se aprofundar em algum dos assuntos que vamos tratar nesse vídeo, você pode maratonar aqui no canal. E para facilitar, tá tudo dividido em playlists, ok? Para aprender redação, temos que começar do zero. E é por isso que vamos começar a introduzir o assunto através do tipo de texto que é a redação do Enem. O Enem exige que você faça um texto dissertativo argumentativo. Não é à toa que vem escrito lá na proposta de redação, faça um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, não é um conto, não é uma receita, não é uma resenha, e sim um texto dissertativo argumentativo. Mas o que significa isso? O texto dissertativo argumentativo é um gênero tipo de vestibulares. A maioria do vestibular, quando pede redação, pede para você escrever um texto dissertativo argumentativo. Esse tipo de texto tem como objetivo convencer o leitor a adotar a posição da tese defendida pelo autor. Ou seja, você vai convencer a outra pessoa de que a sua tese é a correta. E por isso tem que usar vários mecanismos de persuasão. Por isso, com esse gênero, o Enem exige que você saiba analisar o tema, formar uma opinião, selecionar argumentos que sustentem essa opinião, ou seja, a sua tese, e apresentar tudo isso de maneira lógica e organizada. Por mais que você tenha que expor a sua opinião, você nunca, jamais pode fazer isso em primeira pessoa. Ou seja, frases do tipo eu acho, eu penso, eu acredito estão fora de cogitação. As suas ideias devem ser apresentadas através da terceira pessoa. Agora que já entendemos o tipo textual, vamos para a estrutura. Eu particularmente gosto de dividir a estrutura em dois tipos, macroestrutura e microestrutura. A macroestrutura, assim como o nome já diz, é aquilo maior que a gente consegue notar com mais facilidade dentro da redação. A macroestrutura do texto dissertativo argumentativo é introdução, desenvolvimento e conclusão. Microestrutura é a estrutura que fica dentro da macroestrutura. Como eu disse, a introdução ela faz parte da macroestrutura e a microestrutura é o que vai estar dentro da introdução. Então, apresentação do tema, contextualização e tese são exemplos de microestrutura. Não precisa ficar gravando esse nome de macroestrutura e microestrutura, não. É só para você entender. Eu quero que você entenda que existe a parte maior, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, e dentro de cada um deles existe uma outra estrutura a ser seguida. Como eu já disse no exemplo, a introdução se divide em contextualização, apresentação do tema e tese. O nome já é meio que autoexplicativo, mas contextualização você irá contextualizar, irá levar aquela situação, aquele problema para dentro de um contexto. E na apresentação do tema, você vai expor qual que é o tema daquela redação, você vai falar qual que é o assunto. Você tem que imaginar que a pessoa que vai ler a sua redação não sabe de nada. Você tem que fingir, por mais que a gente saiba, principalmente no Enem, que quem irá ler será um corretor, você tem que imaginar que aquele corretor não sabe nada. Então você apresenta o tema para esse corretor. E depois temos a tese. A tese é o principal aqui. Você não pode deixar de ter uma tese. Não existe redação sem tese. A tese é o seu ponto de vista. Tem vídeo aqui no canal explicando bem direitinho o que é tese e eu recomendo que você assista porque é muito importante a tese. Veja esse exemplo de introdução retirado de uma redação nota 1000 do ano de 2019. Essa introdução está dividida por cor. A cor amarela é a contextualização, o rosa é a apresentação do tema e o azul é a tese. Tira print da tela para você ir estudando com calma. Eu não vou ler o texto porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, tá bom? Então tira print e estuda depois com calma essas partes da estrutura. Agora que você conhece a parte da estrutura da introdução, vamos para o desenvolvimento. As pessoas costumam ter bastante dificuldade aqui nessa parte, então presta atenção. O desenvolvimento ele também se divide em três partes: tópico frasal, contextualização e argumentação. Os vestibulandos, eles costumam pecar na parte de argumentação. Não consegue expor, defender direito à tese e aí acaba perdendo um pouquinho de ponto. Tem um vídeo aqui no canal explicando como melhorar a argumentação e eu também recomendo que você assista. Esse parágrafo é um exemplo de desenvolvimento e ele também está dividido por cor. A primeira parte é o tópico frasal, a segunda parte é a contextualização
e a última parte é a argumentação. E para finalizar essa parte de estrutura, vamos falar da conclusão, que também vai se dividir em 3 partes: anúncio da proposta, proposta de intervenção e desfecho. Lembrando que essa estrutura é uma sugestão e principalmente essa parte da conclusão, ela é muito específica para o Enem, que exige que você faça uma proposta de intervenção. Outros concursos, outros vestibulares não exigem isso, então é bem específico para o Enem essa parte da conclusão, tá bom? Pela conclusão ser bem específica para o Enem, tem uns detalhezinhos que são muito importantes e que fazem total diferença na sua nota. Tem uma playlist aqui no canal somente voltada para a parte de conclusão. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também passando nos cards. E de novo, para finalizar essa parte da estrutura, veja mais um exemplo de conclusão. A primeira parte é o anúncio da proposta, a segunda parte é a proposta de intervenção, a solução para o problema, e a última parte é o desfecho. Recapitulando, até agora a gente falou de tipo textual e da estrutura, que são muito importantes para a redação. E agora vamos falar de projeto de texto. O projeto de texto, ele é muito importante, mas os vestibulandos não costumam dar a devida atenção. Eu vou falar mais uma vez aqui nesse canal. Você precisa fazer um projeto de texto. O que é isso? É literalmente um projeto. Você vai planejar toda a sua redação antes de você começar a escrever. Lembrando que você tem que fazer esse planejamento de acordo com a estrutura que conversamos agora há pouco. Antes de começar a escrever o seu texto, você tem que saber até mesmo o que você vai colocar na conclusão. Falando assim parece até difícil, mas acredite, não é. E nós, professores, conseguimos notar quando um texto foi bem planejado e quando ele somente foi escrito na hora. Tem total diferença. E você, quando começar a escrever redação, também irá perceber isso quando pegar um texto para ler de uma pessoa que planejou cada detalhe e de uma pessoa que somente pegou o que estava vindo na mente e saiu escrevendo. Se você quer saber mais sobre o projeto de texto, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico tudo direitinho e ainda por cima disponibilizo um material em PDF para te ajudar. O link, como sempre, estará aqui na descrição e também nos cards acima. Agora que conversamos sobre quase tudo dentro de uma redação, tipo, estrutura, projeto de texto, iremos falar de conectivos. Os conectivos são palavrinhas ou expressões que ligam as partes do texto. Eles ligam os parágrafos e até mesmo os períodos que existem dentro de cada parágrafo. Existem vários tipos de conectivo, de adição, de comparação e um montão. E cada um tem a sua função. Não é legal você ficar repetindo o conectivo. É super interessante você ter um repertório de conectivos para usar. Mas assim, vamos ser estratégicos. Você não precisa gravar um monte de conectivo com a mesma função. O ideal é variar. Então, escolha os seus conectivos favoritos, pegue alguns de várias funçãozinhas e use-os. Eu falo mais sobre conectivos nesse vídeo aqui. E como sempre, descrição e passando aqui em cima. Eu acabei de falar que você precisa de repertórios de conectivos. Mas você também precisa de outro tipo de repertório. Você precisa aprender repertórios de áreas do conhecimento para comprovar o que você está falando. O intuito da redação é defender o seu ponto de vista, certo? E para defender o seu ponto de vista, você precisa de argumentos. E para comprovar os seus argumentos, você precisa de repertórios. Conseguiu entender a lógica? Repertório pode ser um filme, um livro, uma música, citação de um filósofo, citação de uma pessoa de autoridade, a própria Constituição Federal, direitos humanos, uma alusão histórica a alguma coisa que aconteceu no passado e pode ser diversas coisas. Pode ser a matemática, pode ser a física, são áreas do conhecimento e você tem que usá-las para comprovar o que você está falando. Uma dica: não grave um monte de repertórios aleatórios. A sua mente não vai ter a capacidade, ela não vai conseguir guardar um monte de citação sobre temas muito específicos. Seja estratégico. Grave repertórios que se encaixem em vários temas. Exemplo, eu não vou gravar uma frase que seja muito específico sobre a poluição no Rio Amazonas. Se eu posso gravar algum repertório, uma frase ou qualquer coisa que seja relacionada ao meio ambiente. É muito mais estratégico desse jeito. Usaria, por exemplo, o filme do Wall-E, que dá para falar praticamente sobre todos os assuntos relacionados ao meio ambiente. E para finalizar esse vídeo, eu vou te ensinar a treinar redação. Não adianta você assistir vários vídeos sobre redação e não parar nenhum dia para escrever a redação. Só a teoria não funciona. A primeira coisa que você vai fazer é definir um dia da semana.
sei lá, pega quarta-feira. Toda quarta-feira vai ser o dia que eu vou escrever redação. Você tem que ter esse pensamento. No início, é comum você passar 2 horas ou mais para escrever redação. Mas o seu objetivo é diminuir esse tempo e aumentar a qualidade da sua redação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que está recheado de dicas para te ajudar nessa jornada do vestibulando, que eu sei que é muito difícil. Aproveita e também segue a gente lá no Instagram, que tem vários posts com diversas dicas para te ajudar na redação. Não esquece de deixar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau!